Oi pessoal, aqui é a Luísa do ETAC, novamente com vocês, mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre o papel do diretor de teatro e o papel do líder de teatro. Mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa não. Pensa bem um pouquinho comigo, eu quero compartilhar com você hoje a minha opinião sobre este assunto. Eu já fui os dois papéis, digamos, ao mesmo tempo na igreja. Eu já fui líder de teatro do grupo e diretora. Mas qual é a diferença? Mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa não. Às vezes, por exemplo, o líder, ele não entende nada de teatro, mas ele é o líder, ele é o cara que formou o grupo, é o cara que acompanha o pessoal, mas ele não entende. Então ele, sei lá, chama uma outra pessoa e fala assim, você quer me ajudar aí no grupo de teatro, só que aí você dirige, porque você tem mais conhecimento do que eu? Aí o cara vai e dirige, tipo, um é o diretor e o outro é o líder. Mas vamos tentar entender quais são as funções dessas duas pessoas, que podem ser uma só, para ficar claro para todo mundo. Por exemplo, o que na minha opinião é um líder de teatro? Um líder de ministério, né? A gente está falando de teatro na igreja. O líder de ministério, tanto teatro como louvor, como qualquer ministério de igreja, é o cara que, na minha opinião, une o grupo, de repente ele seleciona as pessoas para o grupo, convida as pessoas para o grupo. Teatro, vamos falar de teatro. Ele pode não entender nada de teatro, tá? Pode não entender nada, mas ele é um cara que tem um chamado de liderança ministerial. Ele vai montar o grupo. Ah, mas eu não entendo nada. Vai ser uma outra pessoa que vai fazer o papel do diretor. Beleza. Só que o que esse líder faz? Ele ora com o grupo. Ele conversa com o grupo. Ele acaba se tornando amigo, se tornando uma espécie de quase um pastor daquelas pessoas ali, porque ele vai conhecendo aquelas pessoas, ele vai se enturmando, aquilo ali vai virando uma família, né? Isso é liderança ministerial, minha opinião. O que tem o diretor de teatro com isso? Nada. O diretor de teatro pode ser um cara que não tem nenhum talento para isso. Não tem talento nem para liderança, por exemplo. O cara às vezes não pode não ter nenhum chamado ministerial nesse sentido de cuidar de almas, tá? Por quê? Porque qual é o papel do diretor de teatro? Ah, mas a gente está falando de teatro na igreja, Luísa, mas é a mesma coisa, porque eu estou falando de direção teatral. Então, o que o diretor faz? O diretor de teatro faz? Ele vai ler o texto, ele vai pensar o figurino junto com a pessoa responsável do figurino, se tiver alguém, ele vai pensar o cenário, ele vai ver produção, o que precisa, o que não precisa, ele vai escolher os atores, ou então os atores já vão estar lá, ele vai treinar os atores e orientar, ele vai dirigir as cenas, ele vai preparar o espetáculo, ele vai ver o que é possível dentro daquele texto de acontecer na igreja ou não, porque a gente sabe que a igreja é um espaço às vezes muito limitado para se fazer teatro. A igreja não é um teatro, né? A igreja muitas vezes não tem cortina, não tem coxia, não tem camarim, não tem nada. A gente que faz teatro na igreja, a gente tem que improvisar o tempo todo. Então, o diretor vai ver isso tudo, ele vai cuidar da peça, ele vai cuidar para que aquilo funcione. Ele vai orientar os atores, às vezes vai mandar repetir cena, às vezes vai ser chato pra caramba. Ah, repete, não gostei, fala assim, mexe assim, anda assim, e não sei o quê. Então, o diretor, às vezes, vai até ser chato. Estou falando isso por quê? Porque quem me conhece, já fiz teatro na igreja, com vários grupos diferentes, já peguei grupo de gente que sabia teatro, que já tinha feito teatro, gente que nunca tinha feito teatro, de tudo. Quem me conhece sabe que eu sempre fiz os dois papéis, tanto de líder quanto de diretora de teatro, ao mesmo tempo. E enquanto líder era super amorosa, super carinhosa, super meiga,
Quando eu entrava para ser diretora, eu cobrava, eu já não via eles mais como amigos ou então como pessoas com quem eu tenho que cuidar espiritualmente, não. Eu via como atores, como atrizes ou como pessoas que queriam ser atores e atrizes, porque, por incrível que pareça, às vezes tem muita gente que começa a fazer teatro na igreja e faz disso uma profissão, tá? Eu conheço muitas pessoas que fez teatro comigo na igreja, que fez teatro comigo no Arena, no ETAC, que aprendeu comigo, foi meu aluno, e que hoje é ator profissional, tá ganhando a vida, assim. Então, a gente não tem que diminuir, desmerecer nada do trabalho que a gente faz na igreja, não. Mas o papel do diretor é esse mesmo, o papel do diretor é cobrar. Então, eu, quando era diretora, eu cobrava, mas eu era uma líder amorosa. Que são coisas diferentes, a gente precisa entender que são funções diferentes. Às vezes está na mesma pessoa, às vezes tem pessoas separadas. Então é importante você que, por exemplo, tem um líder super amoroso, mas quando ele vai dirigir, nossa, mas ele se transforma, tá arrogante, não é isso. É porque o diretor, ele tem uma cobrança, tem um peso na gente. Para que aquilo ali funcione, para que aquilo ali aconteça. Vai te cobrar que você não decorou o papel, não decorou o texto, que é o mínimo que o ator tem que fazer para começar a fazer teatro, decorar o texto, né, gente? Então ele vai te cobrar. Aí ele vai mandar você repetir. Vai mandar repetir de novo, mil vezes. Você vai falar, nossa, mas é meu melhor amigo, mas quando vira o diretor parece uma coisa. Não é isso, né, gente? É porque ele realmente tem uma obrigação a cumprir, aquilo ali tem que acontecer, tem prazo, né? Enfim, é um tema muito, muito legal da gente estar conversando. Eu queria que você deixasse suas perguntas, se tem dúvidas, se concorda, se discorda. E vamos continuar conversando sobre isso em algum outro momento. Esse é um tema bem legal assim, para falar.